Paz, irmãos. Ainda tem alguns lugares por aqui e nós temos uns 40, 50 lugares também na galeria, de tal maneira que vocês podem orientar se alguém chegar aí e não encontrar cadeira. Temos lugares, estamos bem espalhados, como diz o decreto, as orientações de saúde. Então, tem lugar até na galeria que nós não usávamos. Vamos orar? Eu sempre gosto de começar orando. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor e nós pedimos a Tua bênção. Como nós precisamos do Senhor, da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Como nós precisamos de Jesus e de Sua obra. Como nós precisamos andar nos Teus caminhos. Como nós precisamos ser ajudados pelo Senhor e viver na plenitude do que o Senhor tem para nós aqui nesses dias. Apresentamos esse culto mensal de ceia na Tua presença. Oramos pela edificação do Espírito Santo, que nós possamos ir além de palavras e significado de palavras, que nós tenhamos a edificação espiritual do Teu Espírito Santo, que os nossos corações sejam quebrantados, que nós sejamos quebrantados, que nós sejamos do Senhor, nesses dias que são maus, não por causa de Covid exclusivamente, por causa de tudo. Quer seja um sistema escolar que inúmeras vezes se volta contra o Senhor, quer seja por causa das universidades que inúmeras vezes se volta contra o Senhor, quer seja a imprensa, tanto se volta contra o Senhor e o Cordeiro. E nós oramos para o Senhor nos edificar nesses dias que são maus, que o Senhor nos aproxime com o Senhor o máximo que nós pudermos aqui nessa terra. Pedimos a bênção do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos dizer que a Bíblia tem uma mensagem central. A mensagem central é: Deus ama e Deus quer salvar. E essa mensagem central é: Deus ama e Deus salva pelas feridas curadoras, redentoras, reconciliadoras de Jesus. Nas feridas de Jesus tem paz com Deus, porque por meio dessas feridas, em nosso lugar tem perdão de pecados. Nas feridas de Jesus tem paz conosco mesmo. É uma bênção existir, é uma bênção ser quem nós somos, mas tem inúmeras variáveis para a nossa existência que não perguntaram a nossa opinião. Ninguém perguntou se nós íamos nascer homem ou mulher. Ninguém perguntou se nós íamos gostar dos pais que teríamos. Ninguém perguntou se eu ia gostar do lar funcional ou disfuncional que eu tive. Ninguém perguntou se eu seria rico ou pobre. Eu nasci. Eu nasci. E eu tenho a história que eu tenho. E nascido e tendo a história que nós temos, é normal ter conflitos conosco mesmo, situações que Deus tem que curar, mas eu preciso dizer para você que nas feridas de Cristo tem paz até conosco mesmo. Não é automático, é um processo de crescimento, de meditação na Bíblia, de quebrantamento do Espírito, de ouvir a voz de Deus. Leitura bíblica é importante, perseverar no deserto é importante, comunhão dos irmãos de uma igreja é importante, discipulado é importante. E nesse Deus faz com que tenhamos paz conosco mesmo, com a cor que nós nascemos, com a escolaridade que eu tenho, feinho como somos ou bonitinhos como somos. Nas feridas de Cristo tem paz até conosco mesmo. Estou falando da mensagem central da Bíblia: Deus ama
e Deus quer salvar, e Ele salva pelas feridas de Cristo. Nas feridas de Cristo tem paz com Deus, reconciliação com Deus, paz conosco mesmo e tem paz com o próximo, até onde dá para ter paz com o próximo, mas no que depender de nós, nós teremos paz com o próximo, porque somos chamados para perdoar e abençoar, e quem ama e abençoa tem bem menos encrenca com o próximo do que aquele que é briguento, falta de amor, rancoroso, vingativo. Nas feridas de Cristo tem cura, tem redenção, tem reconciliação. A primeira vez que Deus falou das feridas de Cristo, na teologia eles chamam de proto-evangelho, que é uma promessa de redenção em Jesus, logo ali no Jardim do Éden, quando Deus disse para a mulher. Os detalhes são importantes. Deus falando com a serpente, amaldiçoando o diabo, disse: eu porei inimizade entre você, diabo, serpente, e a mulher. Os detalhes são importantes. Literalmente falando, entre a tua semente e a sua semente, que também é usada no hebraico, significando descendência. Entre a tua descendência e a sua descendência. No português nós vamos concordar com semente, com descendência, substantivo feminino. Então continuaremos assim como está na corrigida. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente, a descendência da mulher, está claro aí que é uma pessoa que tem calcanhar. Não são milhares e milhares, mas o calcanhar de uma pessoa. Mas se fôssemos olhar lá no hebraico, como muitas outras traduzem, existe o pronome masculino singular pessoal ele. Então a nova versão internacional vai traduzir assim: entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, porque tem um homem aí, pronome pessoal masculino singular ele. Este te ferirá a cabeça, esmagará, destruirá, e assim que mata a serpente. O veneno está na cabeça, você esmaga a cabeça, você acabou com a serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Muitas outras traduções na língua inglesa preferem traduzir assim, que me parece que é até melhor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência ou a sua semente, e a sua semente ou descendência, ele te ferirá a cabeça, esmagará a sua cabeça, que vai acabar com você, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como o hebraico bíblico é bem subjetivo, é uma longa história, não vou entrar nisso, mas graças a Deus pela Septuaginta, Alexandre o Grande gostava de livros, onde ele conquistava uma nação, tinha livros, ele mandava traduzir na língua dele. E ele falou para os judeus: vocês vão traduzir esse livro aí na minha língua. 70 rabinos traduziram o Velho Testamento. Eles eram rabinos gregos, eles sabiam o hebraico e eles sabiam o grego, e eles eram estudados. Dividiram o Velho Testamento em 70, cada um traduz o seu pedaço, e é Septuaginta. O rabino que ficou com Gênesis traduziu assim: ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira vez que Deus fala das feridas redentoras, saradoras e reconciliadoras de Jesus. Está implícito aí, se você usar a cabeça, que se ele vai destruir a serpente, é porque essa ferida aí, ela é substitutiva, ela é redentora, ela quebra o galho de quem acabou de pecar. É por meio dessa ferida que as pessoas terão perdão de pecados, paz com Deus, terão o Espírito Santo
e começou o processo de ter paz consigo mesmo. Não é que quando a gente se converte a gente já é maduro. Quando eu me converti eu nunca tinha lido a Bíblia. A primeira vez que eu li a Bíblia eu achei até muito difícil. Eu não entendia tudo, mas eu entrei no processo de ler livros, de ler a Bíblia, de ouvir bons sermões, e o Senhor foi trabalhando na minha vida, de tal maneira que aqui na terra ninguém fica perfeito, mas em um certo sentido eu fiz paz comigo mesmo. Eu me amo, glória a Deus. Pelo menos alguém me ama, e a Márcia, igual meus filhos me amam da minha cabeça. E nós somos chamados para ter paz com o próximo. Como o Senhor falou de maneira gradual, por fim Ele deixou claro que essas feridas redentoras, substitutivas, que estão implícitas ali no proto-evangelho, não seria só no calcanhar. O rei Davi, cheio do Espírito Santo, várias vezes ele profetizou sobre Jesus. É um dos que mais profetiza sobre Jesus no Velho Testamento, é Davi e Isaías. E Davi, falando dos malfeitores de Jesus na paixão de Cristo, quando ele é preso no Getsêmani, até ele falar: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, são muitos malfeitores, e há uma abundância aí de feridas. Ele é o descendente da mulher, porque de maneira óbvia, mas para que não haja dúvida, é o jeito da Bíblia falar 100% ser humano. Quem é ser humano foi gerado no útero de sua mãe e nasceu de uma mãe humana. Então, descendente da mulher é um jeito de falar. Este homem que será ferido, ele é 100% ser humano. As suas feridas o qualificam como feridas redentoras, porque ele não é qualquer um. Ele é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade. Quando ele se torna homem, ele se torna 100% homem. Ele é Emmanuel, Deus conosco, Deus homem, homem Deus, mas homem, 100% homem, sem pecado. Mas o suficiente para sangrar, o suficiente para ser machucado. E o Senhor especificou que não seria uma ferida no calcanhar, seriam muitas feridas, com esgotamento físico e emocional. E o rei Davi profetizou sobre as feridas de Cristo, na paixão de Cristo, com esgotamento físico, emocional, derramamento de sangue, até com muitos detalhes. E a história mostra que os ferimentos começaram quando colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele também foi espancado durante a noite, ele foi zombado, colocaram uma capa: você é rei, não sei o quê. É porque Jesus era santo, hein? Porque se fosse eu tivesse um pouco de poder ali, não sobrava nenhum. Mas ele veio para isso, para que nós tivéssemos paz com Deus, conosco mesmo e uns com os outros. Ele veio até por aqueles que o estavam matando. E Davi, falando dessa paixão de Cristo, chamou os malfeitores de touros de Bazã, que eram touros selvagens, que se atacasse um ser humano não sobrava nada. Chamou de leões, os leões devoram com muito machucado até matar. Chamou de cães selvagens, que atacam e vão comendo e dilacerando e machucando, sangrando até matar. Jesus seria machucado de muitas formas, sangrando até matar. É isso que nós lemos, Salmo 22, verso 12 em diante. Lembrando que aqui tem figura de linguagem. Os touros não são literalmente touros, nem os cães, nem os leões, são os malfeitores da paixão de Cristo. Salmo 22, verso 12. Muitos touros me cercam,
Fortes touros de Bazã me rodeiam. 22:13. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. É esgotamento emocional de Jesus. Ele disse: eu estou triste até a morte. Jesus morreu com tristeza até a morte, com esgotamento emocional e também físico, e ele morreu com sede, como estava profetizado no Salmo 69, verso 1, que ele teria sede, porque da hora que ele participou da Páscoa judaica, em que ele vai para o jardim do Getsêmani, até a morte não bebeu água. Ele era 100% ser humano, nascido de mulher, semente da mulher, descendente da mulher. Depois da janta dá sede, não dá? E aí Jesus não vai tomar água até a morte. Verso 15: secou-se o meu vigor como um caco de barro, esgotamento físico, não conseguia nem carregar a cruz. E a língua se me apega no céu da boca, assim me deitas no pó da morte. E o Salmo 69 diz que ele teria sede, e iam dar vinagre para ele beber. Verso 16: cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Então não era ferida só no calcanhar, também nas mãos, também na cabeça, também os hematomas, também as agressões. Por fim, querendo adiantar a morte de Jesus, tentaram acertar com uma lança o coração, não acertaram, também foi perfurado no seu lado. Verso 17: posso contar todos os meus ossos, como o Salmo 34 disse que nenhum dos ossos do Messias seriam quebrados. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim, encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sorte. Se você ler nos evangelhos a crucificação de Cristo, o Salmo 22 é quase que uma cópia exata. Sem dizer que nos evangelhos e no Salmo 22, eles passam mexendo a cabeça e zombando: salvou os outros, salva a si mesmo. Exatamente como estava profetizado. Então as feridas de Cristo foram muitas feridas. Além dessas feridas aqui mencionadas, quando Pilatos, querendo agradar o povo, soltou um assassino no lugar de Jesus, e para agradar o povo ele mandou açoitar Jesus, mas açoite do Império Romano, despedaçava as costas. E assim Jesus foi ferido com muitas feridas, para que houvesse paz com Deus, paz conosco mesmo, paz com o próximo, para que o diabo fosse esmagado na cabeça. Ele só tem uma oportunidade com alguém se a pessoa estiver em pecado longe de Deus, porque se a pessoa for perdoada por causa de Jesus, segundo a graça de Deus, o diabo não pode mais, o Espírito Santo mora nele, e agora ele sim tem autoridade para repreender, para expulsar e para desfazer. Só se ele quiser ser um malucão assim, que nem Saul, não é? Saul profetizou, depois distanciou tanto de Deus que ficou endemoniado. Às vezes nas aulas de teologia eles me perguntam: pastor, crente fica endemoniado? Eu falo: não, crente não fica, mas crente que nem Saul fica. Então você escolhe aí, você vai andar com Deus, cheio de Deus, na plenitude de Deus, você tem poder e autoridade. Você vai andar em pecado, em rebeldia e consultar demônios como Saul, aí eu não garanto nada. Que, para falar a verdade, eu já vi até pastor e missionário perturbado,
pelas oportunidades espirituais que deram, mas isso é outro assunto. Aí o Senhor especificou bem claro, Isaías 53, verso 5, que são sim feridas curadoras, redentoras, saradoras, reconciliadoras, porque sendo ele totalmente imaculado, ele morre em nosso lugar, como estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Isaías 53, verso 5, mas ele foi traspassado, perfurado, crucificado por causa de nossas transgressões, não por causa de suas, ele não tinha, ele era santo, por causa de nossas transgressões. Ele foi esmagado, moído por causa de nossas iniquidades. Quando você ler sobre a paixão de Cristo, saiba que foi por causa dos nossos pecados. Eu sei que a história da igreja, com seus problemas, as suas falhas, e até porque o texto bíblico dá margem, mas não nesse sentido, gosta de gerar muito ódio contra os judeus mataram Jesus. Isaías diz que ele morreu pelos nossos pecados, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando você ler que colocaram uma coroa de espinhos, que ele foi açoitado, foi por causa de você. Aí você olha no espelho e fala: Pastor Silas, por causa de você também. É isso que a palavra diz: traspassado por causa de nossas transgressões, esmagado, moído, açoitado, humilhado, chutado, esbofeteado, uma lança do seu lado, por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você quer paz com Deus? Receba Jesus como teu Senhor e Salvador, com arrependimento de pecado, e ande nos caminhos do Senhor. Só tem paz com Deus em Cristo, por meio de Jesus. Ele é o único caminho para Deus. Você quer paz com você mesmo? Eu nasci meio baixinho, eu não gosto, eu nasci negro, eu nasci branco, eu nasci com os dentes tortos, meu pai era bêbado. Você quer paz com você mesmo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra de Deus diz que Deus nos ama. A palavra de Deus diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que Deus nos conheceu antes de nascermos. A palavra de Deus diz que Ele enviou o Filho dEle para nos salvar, e a gente nem existia, nem era pecador, não existia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Verso 6, Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando você ler sobre a paixão de Cristo, foi por causa dos nossos pecados. Verso 10, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, moê-lo, toda a paixão de Cristo, com todos os ferimentos, toda a zombaria, toda a dor. O açoite deixaria dor, as agressões deixariam dor, muito esgotamento físico, emocional, muita dor, e a dor da crucificação que eu consigo só imaginar. Você fica no sofá confortável, logo tem que mudar de posição. Na cruz não deu para mudar de posição durante 3 horas. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. A palavra do Senhor diz que as feridas de Cristo, por ele ser santo, puro, imaculado, um com o Pai, com o Espírito Santo, tornou-se homem,
e morreu no nosso lugar, e ali na cruz, resolvendo o problema do pecado, nós podemos agora ter paz com Deus, conosco mesmo, com o próximo, e o diabo está derrotado. Ele triunfou sobre principados e potestades na cruz, porque pelo sangue dele somos perdoados, pelo sangue dele nos tornamos abençoados. Ali no Jardim do Éden, o Senhor amaldiçoou a terra, e num certo sentido nós também, né? Ele disse que se pecassem morreriam. É exatamente o que acontece conosco. Nosso corpo veio do pó e está voltando para o pó, e o envelhecimento traz cada vez mais dificuldades. Na plenitude do reino de Deus, teremos sim um corpo perfeito, glorificado, sem dor, sem tristeza. Mas agora nós estamos sentindo na pele o que é maldição do Jardim do Éden. Mas em Cristo nos tornamos abençoados. Como Deus disse para Abraão: tem um descendente seu que virá, nele serão abençoados todos os povos da terra, como você, Abraão, está sendo abençoado com perdão de pecados e vida eterna. Em Cristo tem reconciliação com Deus, conosco mesmo, com o próximo, e nós estamos libertos das maldições da lei de Moisés e da maldição do Jardim do Éden. Em Cristo somos abençoados. Aleluia. Ainda não estamos na plenitude dessa bênção, porque estamos aqui na terra, mas já está tudo garantido, e nós temos o selo da redenção, é o Espírito Santo de Deus. Nas palavras de Jesus, Mateus 26, ele falou várias vezes, mas nós estamos nos dias modernos, que tudo é rapidinho. Se fosse nos dias do apóstolo Paulo, ia pregar até as 4 da manhã, até você cair da cadeira. Então eu vou ler só um verso, na verdade 3, do ensino de Jesus. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. Continua nessa passagem. Lucas continua dizendo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Quando Jesus institui a ceia, ele fala: é o meu corpo, é dado por vocês. Se você for entender isso à luz da Bíblia, ele está dizendo: o meu calcanhar vai ser perfurado, as minhas mãos, eu vou ser açoitado, eu vou ser zombado, vão jogar a lança aqui do meu lado, eu vou ter sede, vão me dar vinagre, vão me zombar, vão sortear minhas roupas, mas é por vocês, para que haja paz com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Verso 27, ele continuou: a seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele disse: é o meu sangue derramado para perdão de pecados. Você já viu sangue derramado sem ferimento, sem corte, sem perfurar? Então ele acabou de dizer: meu corpo passará pela paixão que nós conhecemos e chamamos de Cristo, e por meio desses ferimentos todos, meu sangue vai ser derramado e eu vou morrer. Mas é porque eu sou imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou morrendo por causa das suas iniquidades, por causa das suas transgressões, para que haja paz com Deus, com vocês mesmos e com o próximo, para que se tornem então abençoados como Abraão, e não só os judeus, pessoas de toda a terra se tornem então abençoados como Abraão. Nessa hora, Jesus estava alinhando toda a sua morte com a revelação dos profetas.
E antes de subir aos céus, ali em Betânia, eu sempre falo esse verso na igreja. Aliás, eu sempre falo Isaías 53, verso 5. Se você não decorou, acho que eu já falei 1000 vezes aqui. Ele disse: está escrito que o Messias, o Cristo, tinha que padecer, ressuscitar no terceiro dia, que no seu nome fosse pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz que as feridas de Cristo são redentoras, saradoras, nos trazem paz com Deus, conosco mesmo, com o próximo. Sem a paixão de Cristo não tem salvação, não tem redenção, não tem o Espírito Santo, não tem poder, não tem comunhão com Deus, não tem se tornar abençoado depois que se tornou amaldiçoado no jardim do Éden, não tem bênção depois que se tornou amaldiçoado pela lei de Moisés. É só na paixão de Cristo que tem perdão, redenção, Espírito Santo, poder, unção, bênção, vida eterna. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que você acha que os apóstolos pregaram? O apóstolo Pedro, estava ali o paralítico, Atos 3, curado, estava ao seu lado. Ele era muito conhecido, esse paralítico, porque vivia pedindo esmola no templo, e o templo era uma 25 de março, né? Todo dia todo mundo ia lá, era 25 de março sem isolamento, né? Sem Covid, era uma 25 de março o templo, todo mundo conhecia o mendigo, só que agora ele estava completamente curado ao lado de Pedro. As pessoas juntaram. O que você acha que Pedro pregou? Falou: sabem Jesus? Jesus era muito famoso. Sabem Jesus que vocês mataram? Sabem Jesus que foi traído? Não só por Judas, teve todo um esquema da traição. Sabe Jesus que vocês negaram e Pilatos soltou no lugar dele um assassino? Ele está vivo e curou esse paralítico. Ele sofreu o que sofreu, porque os profetas falaram que ele ia sofrer. Ele ia sofrer para que tivesse perdão de pecados. Ele ia sofrer de maneira vicária, substitutiva, pelas nossas transgressões. Então, arrependam-se, para que o pecado de vocês sejam cancelados e vocês se tornem então abençoados como Abraão, porque essa bênção não é só para vocês, primeiro para vocês que estão em Israel, mas vai até os confins da terra. Atos 3:18, só um pedacinho do sermão de Pedro. Pedro estava pregando animado, viu, irmão? Eu vou ler aqui meio devagar, mas Pedro estava gritando animado, pregando animado. Atos 3:18. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de padecer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Só tem vitória contra o diabo por meio do perdão de pecados de Cristo. Quem está em Cristo tem autoridade sobre as forças das trevas, é lavado no sangue de Cristo, é templo do Espírito Santo, é do Senhor. O diabo não pode nada, só se a gente der oportunidades numa loucura de vida de pecado e rebeldia. Por esse perdão que nós temos em Cristo, somos reconciliados com o Trino Deus. Temos acesso ao Pai, por causa de Jesus, por meio do Espírito Santo. Por causa dessa obra de Jesus, que somos tão abençoados como Abraão, como Deus disse. E o verso 25 de Atos 3 diz assim: Pedro está pregando ali para uma maioria judaica: vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los,
convertendo cada um de vocês de suas maldades. O que você acha que os apóstolos pregavam? Tem hora que eu tenho um pouco de vergonha dos sermões que tem aí no YouTube, mas eu gosto de me segurar e não criticar ninguém, porque o juiz é Deus, não sou eu. E a noiva, a igreja de Cristo, não é minha. Então eu me seguro nas palavras, mas sinceramente, quando eu penso que os apóstolos pregavam, eles não se cansavam de falar da pessoa de Jesus. Eles não se cansavam de falar quem é Jesus. Eles não se cansavam de falar: esses milagres aqui é por causa de Jesus. Essa vitória aqui é por causa de Jesus. Essa libertação de obra das trevas lá em Éfeso é por causa de Jesus. Se você lê o apóstolo Paulo, você vai pregar de Jesus, porque só Jesus ali o tempo todo. Ele começa: eu, Paulo, servo de Cristo. É impossível você ler as cartas de Paulo e não ver Jesus, a vitória de Jesus. É impossível você ler Apocalipse e não ver Jesus. Você pode até não entender aquelas linguagens difíceis, figuradas, de reinos e tal, mas não vê Jesus em Apocalipse. Começa com Jesus, termina com Jesus o tempo todo. É impossível você ler Gênesis e não ver Jesus. É impossível você não ver Jesus nos sacrifícios de Moisés. É impossível não ver Jesus no quase sacrifício de Isaac. É impossível não ver Jesus nos salmos messiânicos. O que você acha que os apóstolos pregavam? Ele é o Salvador do mundo. Tem paz com Deus, conosco mesmo e com o próximo. A bênção que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó só se cumpre nele. Primeiro para Israel, mas sempre incluído Israel. Israel nunca foi excluído. Até os confins da terra. Sabe o que nós somos aqui, irmão? Nós somos cumprimento do que Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó. Sabe o que nós somos aqui? Nós somos redimidos, como Deus falou nas Escrituras e como Ele enviou o seu Filho. E quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele é cumprimento de Joel 2. E quando o crente é quebrantado, santo, e anda nos caminhos de Deus e é usado por Deus, ele é cumprimento de Isaías 66, que os gentios iam se tornar levitas. Eles iam anunciar a glória do único Deus, de um Deus que eles nada sabiam, mas que viriam saber. Quando eu, gentil, estou aqui pregando essas escrituras judaicas, eu também sou cumprimento de profecia. Todos os pastores são, todas as igrejas são, porque está na Bíblia. Eu não sou melhor. Todo mundo que prega a Bíblia sendo gentil, tem verso da Bíblia sobre isso. O que você acha que os apóstolos pregavam? O apóstolo Paulo pregava em Gálatas 3, verso 13, ele nos redimiu da maldição da lei, na verdade, até da maldição do jardim do Éden. Ele não era maldito, ele era santo, ele tornou-se maldito, morrendo uma morte de maldito no madeiro, para que eu e você, pessoas de todos os povos, todas as etnias, fôssemos tão abençoados como Abraão e recebêssemos o Espírito Santo. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Irmãos, raramente aqui eu abro um texto da carta de apóstolo Paulo para pregar, faz um tempão que eu não prego. Mas se eu pegar os Salmos, eu vou falar de Jesus. Mas se eu pegar Paulo, você pode ter certeza que eu vou falar de Jesus. É impossível.
A Escritura estava prenunciando que nós, não judeus, seríamos justificados pela fé em Cristo. Quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. Gálatas 3, verso 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, somos nós, não somos judeus. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Quem treina missionário, envia missionário, parece maluco, não é? Com tanto problema nesse Brasil, com tanto problema no nosso estado, parece que tem que ser maluco. Mas nós falamos da obra missionária, porque só Jesus salva. Falamos da obra missionária, treinamos e enviamos missionários, porque há redenção, paz com Deus, conosco mesmo e com o próximo, só na obra redentora de Jesus para todos os povos da terra. Acabamos de ler que a promessa que Deus fez a Abraão se cumpre em Jesus. Nós nos tornamos tão abençoados quanto Abraão por causa de Jesus. Nós só recebemos o Espírito Santo por causa de Jesus. Nós vamos fazer o que com a nossa vida? Nós vamos andar com Deus, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos treinar missionário, nós vamos enviar missionário, nós vamos crer no poder e no milagre de Deus no meio das lutas e dificuldades. Assim foi o apóstolo Paulo, no meio das lutas e dificuldades, ele pregou o Evangelho de Cristo. Efésios 2, 18, que verso lindo. Pois por meio dele, Paulo está falando de Jesus, desculpa aí, ele só fala de Jesus, enjoa do assunto. O apóstolo Paulo só fala de Jesus nas suas cartas. Efésios 2, 18, pois por meio dele, tantos nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Quer conhecer Deus? Precisa ter acesso ao Pai por Jesus, porque nas suas feridas tem paz com Deus, conosco mesmo, com o próximo. Nas suas feridas somos comprados, somos lavados e agora temos poder contra o diabo, não de nós mesmos, mas porque estamos em Cristo, assentado com Ele, acima de principados e potestades. Nós temos acesso ao Pai por causa de Jesus. Amanhã é o dia dos pais. Deus é o seu Pai, por causa de Jesus. Amanhã, no dia dos pais, não vai falar: não tenho pai, meu pai morreu. Você tem pai por causa de Jesus. O Deus Criador eterno, Ele é o teu Pai. Se o Pai da terra foi imperfeito, Ele foi, mas o Pai celestial não é. Ele te amou, te conheceu antes da fundação do mundo, enviou Jesus e nele, por meio dele, você tem acesso ao Pai, por meio do Espírito, com a revelação do Espírito. Verso 17, em Efésios 2, Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, que são os efésios, e paz também para os que estavam perto. Perto eram os judeus que tinham mais revelação, todos nós éramos os longe. A paz de Cristo é para os de perto e para os longe, é para judeu e para não judeu, para todos os povos da terra, porque só nas suas feridas tem paz com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Verso 13, estou lendo de trás para frente. Ninguém é perfeito. Esse é o meu sermão, esse é o meu jeito. Às vezes eu leio o texto, quando eu vou terminar o sermão, eu sou meio do contra, irmão, eu sou meio contrário. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aquele sangue que Ele falou, quando Ele instituiu a ceia para a remissão de pecados. Aquele sangue que Isaías disse, ele vai ser traspassado, esmagado, moído, toda a paixão de Cristo, pelas nossas transgressões e nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmão, nós devemos tudo para Jesus, não sei se você percebeu. Você está vivo por causa de Jesus. Você só existe porque Deus te amou e te conheceu antes da fundação do mundo. Você só vai ter perdão por causa de Jesus. Você só vai ter vida eterna por causa de Jesus. Você só vai ter batismo do Espírito Santo por causa de Jesus. Você só vai ser arrebatado por causa de Jesus. Se não for arrebatado, você vai no paraíso por causa de Jesus. E se você estiver no paraíso, quando o Senhor ordenar, você vai receber um corpo celestial, incorruptível e eterno por causa de Jesus. Tudo é por causa de Jesus. Não se enjoe, não enjoe de falar de Jesus, de orar ao Senhor, de ler a Bíblia, de conhecer a Deus. Não se desespere pelos dias complicados, difíceis. Tem hora que dá um pouquinho de tristeza, né? A gente fica muito isolado. Ninguém pode encostar em ninguém. Está esquisito isso aqui, não está, irmão? Todo mundo longe, de máscara, isso aqui está meio esquisito. Tem dia que bate uma tristeza em todos nós, porque os dias estão estranhos. Mas mesmo nesses dias, esteja com Jesus, porque em Jesus está tudo garantido, irmão. Está tudo garantido, como o Senhor falou pela sua palavra. Não sei a data que Jesus vai voltar, mas eu sou um daqueles que desconfia que parece que está perto. É só usar um pouco a cabeça, né? Usa um pouco a cabeça que você vai ver que ninguém sabe a data, mas o caldeirão está esquentando, né, irmão? O negócio está começando a ferver. Vamos abaixar nossas cabeças e orarmos. Eu quero convidar você a fazer a sua oração aí. Você acabou de ouvir de Jesus. O que você quer falar para Deus? Lembra que Pedro pregando, ele disse: arrependam-se para que seus pecados sejam cancelados. Lembra que ele falou: vocês são herdeiros da promessa, nós também somos. Porque Deus nos incluiu nas promessas Abraão, Isaque e Jacó, nós também somos. Quando ele disse que abençoaria as nações por meio de um descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e somos nós aqui salvos hoje, nós também somos. Quando Jesus disse que era o sangue derramado para perdão de pecados, do meu pecado, do seu pecado, que levou Cristo na cruz, nós também somos cumprimento das Escrituras. O que você quer falar para Deus nesse momento? O que você gostaria de falar para Deus? Na sua mente, no seu coração. Se tem algum pecado para confessar. Eu gosto muito de confessar a incredulidade, sabe, irmão? Muitas vezes eu penso, se eu estivesse naquele barco, Pedro pelo menos tinha coragem de pisar e sair andando. Eu não saía do barco, mas de jeito nenhum. Aí onde você está, confesse os seus pecados. Agradeça a Jesus. Ele foi moído pelas minhas transgressões e iniquidades, mas também pelas suas. Agradeça a Jesus. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade. O Senhor amou o mundo, o Senhor nos amou, o Senhor enviou o teu Filho. Obrigado, Senhor Jesus, por suportar tamanha morte, com tantos sofrimentos, de maneira vicária, no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, para que hoje tivéssemos acesso ao Pai, por causa da tua obra redentora, com a revelação do Espírito Santo dentro de nós. Perdoa os nossos pecados, a nossa incredulidade, o nosso medo, diante das ondas fortes ao nosso redor dos dias de hoje. Muitas vezes muito amedrontados, preocupados, tensos, ansiosos, talvez acordando à noite. Perdoa pela nossa incredulidade, perdoa, Senhor, pela nossa frieza espiritual,
Perdoa pelas vezes que parece que achamos que estamos sozinhos, quando a Tua palavra diz que o Senhor está em nós. Perdoa os nossos pecados. E obrigado por Jesus. Nós queremos tomar essa ceia com muita gratidão ao Senhor Jesus e também com muita alegria do Espírito Santo, também com louvor pela vitória do Senhor em nossas vidas. Oramos no poderoso nome de Jesus.